Aleluia. Ele ressuscitou, amém. Ele ressuscitou. Você pode dizer isso, você pode cantar isso. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Oh, ele ressuscitou. Oh, você ressuscitou, Jesus. Oh, você ressuscitou. Oh, você é digno. Oh, nós te exaltamos. Digno é o Senhor. Aleluia, aleluia, Pai. Nós te damos graças por essa noite. Oh, aleluia. Santo Espírito de Deus, assuma a liderança nesse lugar. Que a tua graça venha sobre nós nessa noite. Que a nuvem de glória possa baixar um pouco mais sobre nós. Que a sua palavra possa cair no nosso coração como orvalho. Aleluia. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para receber da influência do seu Espírito nessa noite. Nós nos identificamos com você na sua morte, no sepultamento e na sua ressurreição. Pai, nós somos extremamente gratos a você por ter nos dado Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que a sua palavra alcance os nossos corações como flecha de fogo. Nós dependemos, Senhor, da sua unção nessa noite, da sua graça. Obrigado pelo Espírito e pela palavra, tendo controle sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. E você pode ir sentando, amém? Grupo de louvor, obrigada. Aleluia. Eita, que o fogo tá grande, viu? Aleluia. Você está feliz com Jesus? Amém. Jesus está feliz com você? Amém. Aleluia. Exatamente isso, amém? Aleluia. Aleluia. E Deus, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração que cai bem com o que a gente está celebrando nessa noite a respeito de identificação e substituição, amém? Aleluia, vai ser uma palavra breve, amém? Porque a gente daqui a pouco vai cear, mas eu sei que Deus vai falar grandemente ao nosso coração. Então assim, com relação à tua parte, dá uma resposta para Ele, amém? Então a gente não pode ter um momento como esse como algo comum, amém? Porque a gente faz sempre no primeiro domingo de cada mês e se tornar um costume e a gente perder a reverência. Amém? Porque isso daqui é uma mesa espiritual. Amém? Tem muita coisa disponível para nós nessa noite. Tem muita coisa disponível num momento como esse. Amém? Num momento como esse tem tudo quanto você precisa. Depende da tua expectativa para receber. Amém? Aleluia. Eu sei que eu estou com muita expectativa. Sabe, muitas coisas vêm ao nosso coração para falar.
falar, mas eu quero falar aquilo que está no coração de Deus. Amém? Não adianta eu falar algo na minha própria inteligência, porque eu tenho um pouco conhecimento, um pouquinho, quase nada. Amém? O bom é a gente ser guiado pelo Espírito. Amém? Porque as revelações da palavra, ela vem para transformar. A informação, ela vem apenas só para acrescentar um conhecimento, mas não é isso que Deus quer apenas. Amém? Ele diz que nós devemos conhecer porque o conhecimento vai nos libertar. Mas a gente deve buscar pelas revelações porque é ela que vai transformar as nossas vidas. Amém? E o que é identificação? Você sabe o que é identificação? É a característica de alguém que é idêntico. Amém? Você é idêntico a alguém? Eu te pergunto nessa noite, não? Sim. Por causa do novo nascimento. Amém? Hoje a gente tem uma nova identidade. Hoje nós nos identificamos com Ele, com Jesus, porque Ele se identificou com nós. Então, a resposta que nós podemos dar para Ele é, no mínimo, de nós nos identificarmos com Ele. Amém? E como é que eu e você podemos nos identificarmos com Ele? Vivendo a vida dEle, porque Ele morreu a nossa morte. Ele morreu nossa morte para que pudéssemos viver a vida dEle. E deixa eu te dizer uma coisa. Foi algo bem que a gente ganhou crédito demais. A gente saiu ganhando nisso tudo. Amém? Porque Ele morreu nossa morte para que eu e você pudéssemos viver a vida dEle. Amém? Ele levou sobre si a nossa pobreza para que pudéssemos, por causa da vida dEle, sermos enriquecidos. Amém? Ele levou os nossos pecados para que eu e você fôssemos justificados. Aleluia! Diga comigo assim, em Adão, a morte reinou. Em Jesus, quem reina sou eu. Amém? Isso é substituição, amém? Diga comigo, em Adão, nasci pecador. Em Jesus, justiça de Deus. Aleluia, isso é identificação, isso é substituição. Amém? Ele nos substituiu. E o que é substituição? É se colocar no lugar de alguém. Ele se colocou no meu e no seu lugar. Amém? Aleluia. Abre comigo. Aleluia. Deixa eu só procurar aqui. João, capítulo 10. Deixa eu ver se abre aqui. João, capítulo 10, verso 30. Jesus disse, eu e o Pai somos um. No 17, 21, eu vou acelerar um pouquinho. No 17, 21, cadê aqui? Não está abrindo aqui, misericórdia. João 17, 21. Ele diz assim, cheguei lá. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Me desculpe não ter esperado você, amém? Eu acelerei um pouquinho, não foi? Mas eu vou desacelerar. Amém? Para que você possa acompanhar junto comigo. Então, Ele assumiu o nosso lugar. Ele se tornou um com o Pai para que eu e você se tornasse um com Ele. Amém? Se identificando. Ele se identifica comigo e com você. Ele se identifica com a nossa causa, com os nossos sentimentos.
Amém? Ele se identificou com as nossas fraquezas, porque mesmo sendo Deus, ele não buscou por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si mesmo para assumir essa posição, essa condição, amém? De homem. Para assumir o meu e o seu lugar. Então eu e você também precisamos despertar em nós essa consciência da identificação. Porque às vezes eu e você estamos sofrendo falta, tendo tudo. Mas porque desconhecemos, não desfrutamos. Porque como é que eu e você vamos desfrutar de algo que eu e você desconhece? Não vai desfrutar nunca. Não tem como você desfrutar. Como é que você sabe que Deus é bom? Como é que você sabe a vontade dele para a sua vida? Se você não conhecer, não se identificar, não ter intimidade, não ter comunhão. Amém? A comunhão, ela gera intimidade. E na intimidade a gente conhece a vontade do outro. Amém? Esse momento aqui é um momento onde ele nos convida para uma mesa, onde a gente vai compartilhar de uma comunhão. Ele ama ter comunhão. Ele ama ter comunhão comigo e com você. Amém? E nós precisamos nos despertar para essas coisas. Aleluia. Porque o que é que acontece? A gente sabe qual é a vontade de Deus, exemplo a respeito de cura. Mas muitas dúvidas são geradas no meio do povo de Deus. Quando surge, será que é a vontade de Deus que eu seja curado? Gente, é vontade de Deus que eu e você sejamos curados? Você se anima com a cura? Mas deixa eu te dizer uma coisa, não se anime não. Mas antes de você jogar as pedras, baixe ela. Não se anime não, sabe por quê? Porque melhor do que a cura é andar em saúde divina. Sabe, melhor do que desfrutar de um milagre é você viver uma vida abençoada. Porque milagre, ele só acontece em momentos de crise. Você quer viver em crise ou você quer viver uma vida abençoada? Porque essa é a condição que ele nos chamou para viver. Uma vida abençoada. Amém? A bênção dele está sobre nós. Então eu e você precisamos saber qual é a vontade dele. Para que eu e você possa se identificar. Amém? Porque ele já se identificou comigo e com você a ponto de nos substituir na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas condenações. Os sentimentos de inferioridade, de pobreza, do não posso, do não tenho, do não vou conseguir. Tudo foi levado para a cruz. Amém? Por isso que a gente precisa celebrar a obra do Calvário. Aleluia. Foi ele que nos trouxe até aqui. Amém? Aleluia. Foi ele que nos trouxe até aqui. Eu sou extremamente grata pelo que Deus tem feito na minha vida. E eu quero todos os dias despertar essa consciência da minha identificação com ele. De entender que foi ele que me substituiu. Amém? E de saber que eu posso nele todas as coisas. Que eu posso viver uma vida de paz, de alegria nele. Porque foi para isso que ele me chamou. Amém? Foi para isso que ele te chamou. Não para viver uma vida miserável. Uma vida cheia de problemas. Mas não estou dizendo que você vai estar isento disso. Isso vai vir. Isso vem, como o pastor falou aqui, sobre pressões. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Sobre pressão eu entendo bem. Amém? Eu acho que eu estou quase no doutorado disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que a pressão, ela acelera as coisas. Amém? A pressão deixa a carne mais mole. Cozinha uma carne em uma panela normal, para você ver o tempo que vai levar. Mas coloca essa mesma carne numa panela de pressão, para você ver como as coisas vão acelerar.
Para você ver como ela vai cozinhar mais rápido. Amém? É nos momentos de pressão que a gente vai manifestar se de fato eu e você nos identificamos com Jesus ou não. Amém? É no momento de pressão que a gente vai manifestar o que a gente tem por dentro. É no momento de pressão que a gente é conhecido. Amém? Aleluia. São nesses momentos. Aleluia. Se identificar com Ele, queridos, não é apenas usar de palavras. Amém? Se identificar com Ele é ter ações, é ter atitudes correspondentes. Um determinado homem chamado São Francisco de Assis, ele disse o seguinte, e eu amo isso que ele fala. Ele disse, olha, pregue todos os dias, e se você precisar, use as palavras. Você entendeu isso? Pregue todos os dias, e se você precisar, use as palavras. Tenha ações correspondentes de identificação com Ele todos os dias. E se você precisar usar as palavras, você fala. Nem sempre vai ser preciso falar. Com a sua vida vai se demonstrar a sua identificação com Ele ou não. Eu cheguei num lugar sábado. Foi bem rapidinho o momento que eu tive. Fui resolver umas coisas daqui, do referente ao culto de ceia. E a senhorinha, ela estava gripada. E eu fiquei incomodada com aquilo. E estava eu e Gilmara, de Madison, aqui do diaconato. E eu resolvi o que tinha para resolver. E no final disse, eu posso orar por a senhora? Aí ela disse, pode sim. Aí ela se espantou. Assim, ela disse, não é todos os dias que a gente ganha a bênção de ter alguém orando por nós. Aí eu orei por ela, declarei algumas coisas. Aí no final ela disse o seguinte, ela disse, vem muitas pessoas aqui que são crentes, mas elas nunca se identificam. Quando ela falou identifica, a palavra saltou no meu coração. Eu disse, meu Deus, identificação. Então a gente precisa pregar de fato com as nossas atitudes. E se precisar, a gente vai falar. Amém? Nem sempre você vai precisar falar. Nem sempre, principalmente para os da nossa casa. Como é que eles vão identificar Jesus? É com as nossas atitudes. Sabe, morda a sua língua para que ela não te engula. Amém? Muitas vezes vai ser necessário você engolir mesmo a sua língua, ou você morder mesmo ela para que ela não te engula. Amém? Porque os de casa se prega é com a vida. Você vai se identificar com Jesus e as pessoas vão identificar Jesus em você, você pregando com a sua vida, você pregando com as suas atitudes, pregando com as suas ações. Amém? Mas às vezes a gente quer usar de muita eloquência no falar. Amém? E nem sempre isso é necessário. Jesus era tão simples, tão simples. Ele usava uma linguagem que todo mundo entendia. As atitudes dele alcançavam a todos que padeciam de alguma necessidade. Amém? Ele era totalmente acessível. Nós precisamos ser mais acessível ao povo. A gente precisa ser mais acessível às necessidades do outro. Amém? Até porque um momento como esse nos faz trazer à memória exatamente isso. A comunhão é exatamente essa. Houve uma noite onde Jesus ceou com os seus discípulos e ele estava falando a respeito dessas coisas mesmo. Do momento em que ele seria entregue, que ele morreria, mas que ele iria ressuscitar. Amém? Orientando eles a respeito de algumas coisas com antecedência, para que eles não fossem pegos de surpresa. Amém? Despertando eles para algumas coisas. E um momento como esse nos faz lembrar, amém, do plano de salvação. Escritor, e tem muitos títulos, mas dentre esses eu gosto de destacar o que ele é filho de Deus, amém? E o nome dele é T.D. Jakes. E ele vai entrevistar um determinado atleta, recordista. E ele queria saber o porquê que... E ele queria
Aleluia. Aleluia. E ele queria saber o motivo, o que é que ele tinha feito para ele chegar naquela velocidade, naquele recorde. E esse atleta chega para ele, para T.D. Jakes, e diz assim: olha, é porque eu morava perto de um cemitério. Eu já contei isso aqui. É porque eu morava perto de um cemitério quando eu era criança e eu tinha muito medo daquele cemitério. Então, para mim, da minha casa para a escola, ou da minha casa para mim ir no supermercado, eu sempre ia correndo e voltava correndo, porque eu tinha medo daquele cemitério. Eu achei isso muito interessante, ele falando sobre isso. E ele disse, só que o ir e voltar correndo, isso me deu velocidade, a ponto de bater o recorde. E ele sempre batia recorde. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Usa o medo para te dar velocidade. Amém? A gente precisa usar aquilo que nos causa medo para nos dar velocidade. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Amém? Aleluia. Não deixa que o medo te intimide, porque o medo não faz parte de uma identificação que nós temos com Jesus. Amém? Ele nos chama de ousado. Mesmo quando ele sabe que nós queremos desistir ou queremos recuar. Amém? Muitas vezes, ele sabe disso. Ele sabe quando muitas vezes vem sugestão para pararmos, para desistir, para recuar. Porque às vezes as multidões nos intimidam. Amém? A gente não pode deixar que as multidões venham nos intimidar. Jó, se você for ler lá no livro de Jó, no capítulo 31, diz que ele se intimidou com as multidões. Mas é interessante que existe uma outra história da mulher do fluxo de sangue, que ela partiu para cima da multidão, em busca de ter uma oportunidade de tocar na veste daquele que teria a resposta, que em 12 anos ela buscava em um homem, na medicina, e ela não conseguiu. Sabe, isso é identificação. A gente precisa, de fato, usar das oportunidades que Deus tem nos dado para que a gente possa correr com tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Aleluia. Deus tem muitas coisas para fazer em nós e através de nós. Amém? Precisamos estar com o nosso coração aberto, disponível, pedir a ajuda de Deus para que a gente possa correr dentro da velocidade que Ele espera de nós. Viver o que Ele tem para a nossa vida. Amém? Existe uma graça para isso. A gente precisa só despertar para o que Ele tem para nós, para esse tempo. Ele está sinalizando tantas coisas. Amém? E uma forma de você identificar aquilo que Deus quer para você nesse tempo é de não desprezar as palavras que Deus tem liberado através de um lugar como esse. Amém? Através da vida do pastor, ele já tem sinalizado tantas coisas para esse tempo. Amém? A respeito de um novo tempo, a respeito de ampliar, de alavancar, de acelerar em coisas. A visão é tão grande, queridos, que a gente precisa, de fato, correr dentro dessa velocidade para não ficar para trás, porque tem muita coisa boa para acontecer. Amém? E olha só, você está fazendo parte disso. Você está fazendo parte de algo que é grande. Aleluia. O prazer de Deus é olhar para você e para mim e saber que valeu a pena todo o investimento. Amém? Aleluia. Deixa eu só pegar um versículo aqui. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver só se eu acho ele, que eu me... Aleluia. É em João... Ainda é em João, viu? Deixa eu ver se é no 17, 18, 21. Aleluia. Vale, meu Pai, que eu não estou achando. Mas é aquele versículo que diz assim, que quando ele estava para ser entregue,
Se você souber, aí você pode me dizer que eu leio. Que quando ele estava no Getsemane e ele estava angustiado na sua alma, e a Bíblia diz que ele soou gotas de sangue. Você lembra qual é o versículo? Tu lembra, Wanderson, pastor Norberto? Eu não estou lembrada aqui dele. Eu anotei, mas acabei, acho que confundindo. Mas o que eu quero te dizer com isso? Foca aqui, amém? Não vai procurar não para mim. Depois você procura em casa. O que é que eu quero te dizer com isso? Que ele se identificou com o meu e com o seu sofrimento. A ponto de lá em Isaías, no capítulo 53, no verso 1, diz que ele verá o resultado do seu penoso trabalho e se agradará. Quando ele olha para você, ele vê que valeu a pena. Quando ele olha para mim, ele vê que valeu a pena. Amém? Todo o sacrifício, toda a entrega, toda a renúncia. Você entende isso? Você se identifica com ele? Algumas pessoas se identificam. Mas eu sei que nessa noite ele está trazendo uma consciência dessa identificação, dessa substituição, amém? Que aconteceu na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, como foi dito hoje pela manhã, Tayana falando sobre doutrinas básicas, trazendo a respeito da doutrina de batismo, né? Que é exatamente isso que acontece, uma identificação, uma confissão pública, amém? Daquilo que aconteceu por dentro de nós. Eu não sei você, mas eu me alegro demais com isso. Amém? Eu sei o que o Senhor fez em mim e está fazendo através de mim e ainda vai fazer. E eu me alegro com o que Ele já tem feito na sua vida e com o que Ele ainda vai fazer. Amém? Aleluia! Ele tem muitas coisas para fazer através de nós. Então, assim, fica com expectativa para esse tempo mesmo. E não se intimida com nada. Amém? Não se deixa ser vencido por nada. Aleluia. Seja a melhor versão de Jesus que você puder ser na terra. Amém? Seja a melhor versão dele, porque ele foi a sua pior versão. Ele foi a minha pior versão. Amém? E como eu me alegro em poder ter essa oportunidade, em saber que ele acredita em mim. Que ele confia em mim. Você sabia disso, que ele confia em você, que ele acredita em você? Qual é o versículo? Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Obrigada, viu, irmão? Vamos lá em Lucas. Aleluia. Isso é comunhão, amém? Compartilhar, olha isso. Lucas 21. 22, você está ligado. Lucas 22, 44. Aleluia. Você chegou lá? E diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que caía sobre o chão, por causa das minhas e das suas pressões. Olha isso. Eu não sei você, mas eu me identifico. Se você não se identifica, eu me identifico. Ele morreu minha morte. Sabe, o mínimo que eu posso expressar é gratidão por isso. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Alguém morreu por você. Sabe, alguém morreu por você. Para que você vivesse a vida que você tem hoje. Pode melhorar, depende das tuas escolhas. Porque o que é que pode te impedir de desfrutar de tudo que já está liberado em Deus para você? As tuas escolhas. As minhas escolhas. As minhas e as tuas escolhas podem liberar tudo que já tem disponível em Deus, como pode bloquear as nossas escolhas, nos impedindo de receber e de desfrutar daquilo que a gente já tem disponível. Amém? Só depende das nossas escolhas. São as nossas atitudes, são os nossos procedimentos em nos identificarmos com Ele ou não.
Amém? Esse lugar aqui é um lugar de adoração e a gente adora de várias maneiras, né? A gente adora com o louvor, a gente adora com a palavra, a gente adora servindo ao irmão. Mas eu acho interessante o que Kenneth Hagin fala em um dos seus livros. Como é o nome daquele livro que fala sobre a ceia? A Mesa que Fala. E ele diz que em uma das igrejas do Rema tem uma placa, assim, quando você sai, a adoração acabou, mas o culto vai começar. Porque aqui é a adoração, lá fora é quando o culto começa. Você entende? Porque é lá onde a gente vai servir. É lá onde a gente vai mostrar com as nossas atitudes. Amém? Aí entra dentro daquilo que São Francisco falou. Amém? Pregue todos os dias. E se precisar, use as palavras. Amém? Porque de que serve, irmãos, a gente se identificar com Deus aqui dentro, com Jesus aqui dentro e lá fora a gente não se identificar? Que evangelho é esse? Amém? Onde as igrejas são lotadas, mas lá fora os bares estão mais lotados. A realidade não é essa. Amém? Existem ainda algumas cadeiras aqui. Quem é crente aqui? Quem já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Querido, está errado. Esse lugar é para estar cheio de pessoas para nascer de novo. Amém? Aleluia. Uma igreja que só tem crente. Amém? Tem que ter pessoas que cheguem aqui para receber Jesus, para nascer de novo. A gente precisa gerar. Amém? A gente precisa ser uma grande barriga geradora de novo nascimento. Amém? De batismo com o Espírito Santo. Amém? De pessoas cheias do Espírito, de pessoas libertas, de pessoas curadas. A gente precisa gerar isso como corpo. Amém? É no corpo que está a barriga. Amém? A gente precisa gerar isso. É muito confortável para a gente pregar para crente. Amém? Você já sabe de tantas coisas, a ponto de ficar muitas vezes como um espectador. E de não celebrar com a palavra porque você já sabe. Amém? Mas imagina para alguém que nunca ouviu essa palavra. Onde o diabo vive buzinando no ouvido dele que ele não pode, que ele não tem, que ele é um condenado, que ele é um culpado. E ele ouvir que ele é justiça, que tem alguém que ama ele. Amém? Você já parou para pensar nisso? Aleluia. Porque qual é uma das funções do sal? Não é só temperar, é causar sede nas pessoas. Que tipo de sede eu e você estamos causando nas pessoas? Você consegue entender isso? Isso é identificação. Jesus causava sede nas pessoas, a ponto delas passarem dias ouvindo ele falar. E dos discípulos dizer, Jesus despede elas para que elas vão atrás de alguma comida para comer. E ele disse, não, vá atrás da comida vocês e sirva a eles. Você entende isso? Algumas palavras de exortação, às vezes a gente não dá muito glória a Deus e aleluia, né? Porque a gente gosta muito do mover. E nada contra isso, isso é maravilhoso. Os dons em operações. Mas quem foi que disse que os dons não estão em operação aqui? Porque aonde a palavra está sendo ministrada, o Espírito ele está se movendo. Amém? O Espírito está se movendo nesse lugar. Aleluia. E eu sou tão grata a Deus. Quando eu olho para você e vejo o que Deus tem feito na sua vida. São tantos os livramentos que Ele tem nos dado. Ele tem guardado a nossa vida. Amém? Ele tem nos amado. Aleluia. Ele nos ama tão profundamente. A boa mão dele está sempre sobre nós. Amém? A provisão está sempre disponível.
É porque muitas vezes eu e você nos tornamos preguiçosos, porque não queremos nem chamar o que está disponível, ó. Está tudo disponível, mas a gente nem chamar, chama. Ele diz, chama. Se eu e você chamar, certamente virá. Amém? Existe toda sorte de provisão disponível para nós. Então vamos desfrutar junto, irmãos, de tudo que Deus tem para nós nesse tempo. Sabe, de verdade, sendo um com Ele. Sendo um com o teu próximo aí. O teu próximo mais próximo. Quem é o teu próximo? Aquele que está próximo a você. Amém? Se identificando com a causa, tendo empatia. Amém? Se colocando no lugar do outro. Amando o outro. Certamente, cada um de nós somos diferentes nas nossas personalidades. E às vezes a gente faz alguns pré-julgamentos. Mas antes de fazer pré-julgamento, se deixa ser conhecido. E se deixa conhecer. Amém? Para que a gente possa viver junto isso que o Senhor chama de comunhão, do compartilhar do pão. Amém? Em um momento como esse de ceia, não simplesmente de forma individual, come o teu pão e toma o teu vinho. Amém? Porque Ele não fez isso só por você. Ele fez isso por todos nós. Amém? Compartilha daquilo que o Senhor tem compartilhado com você. Isso é um momento de compartilhar, do ser generoso. Amém? Do expressar Jesus, do se identificar com Ele. Amém? Aleluia. Você está recebendo alguma coisa? Amém. Aleluia. Ele sempre tem mais para a nossa vida. Ele sempre tem mais. Ele tem muito mais para nós. Depende muito do desejo e da sede que eu e você tenha. Dependendo da sede, a gente é que vai decidir o quanto de água a gente vai beber. O quanto dele você quer beber nessa noite? Ele tem água o suficiente para matar a nossa sede. Água o suficiente para matar a nossa sede. Sabe, que as memórias de um momento como esse possam se levantar dentro de nós como a velocidade das águas, como a força das águas. Amém? A gente não pode tratar um momento como esse sendo algo comum, normal. Nós somos espirituais, a gente já aprendeu aqui sobre isso. Amém? Existe tanta coisa disponível, irmãos, num momento como esse. No comer do pão, no tomar o vinho. De você poder recordar de tudo que Ele fez. De tudo que Ele está fazendo, do que Ele vai fazer. De anunciar a sua morte até que Ele venha. Amém? De anunciar o plano de salvação. Tem tanta coisa disponível para nós nessa noite. E muitas vezes eu e você saímos daqui que não é para sair do mesmo jeito, porque tornamos o culto algo comum. Porque tem todos os domingos, tem todas as terças-feiras, tem todas as quintas-feiras. A ceia a gente já sabe, é o primeiro domingo de cada mês. Sabe, a gente não pode se deixar ser dominado por uma rotina. Como houve um culto aqui de terça-feira, onde o pastor pediu para as pessoas trocarem de lugares, né? E foi bem interessante aquilo, porque a gente já é tão acostumado com a nossa rotina de chegar, sentar no mesmo lugar, né? De levantar as mãos, ou de se ajoelhar, né? Ou de falar com alguns irmãos e depois ir para casa. E às vezes a gente já faz isso tão automaticamente, que nem é para ser assim. Mas também não estou dizendo que é errado, amém? Mas é a forma como a gente está envolvendo o nosso coração naquilo que a gente está fazendo para Ele. Sabe, um culto como esse é um momento tão solene, é um momento tão importante. Amém?
Está falando de algo, de um acontecimento que vai haver. Amém? Porque ele vai voltar. O maior acontecimento de toda a história está para acontecer e eu e você precisamos anunciar. Amém? E é isso que esse momento retrata. Anunciar a morte até que ele venha. Ele vai voltar. A gente não pode viver como se ele não fosse mais voltar. A gente não pode viver uma vida mediana, onde ele nos chama para viver uma vida plena nele, completos, sem falta alguma. Amém? Sem falta alguma. Deus não te quer com falta. Ele quer resolver esse problema para mim e para você. Amém? Onde é que há falta? Para que ele chegue com a abundância, para que ele chegue com a provisão. Amém? Aleluia. Não tem nada quebrado, está tudo inteiro. Amém? Jesus morre, ressuscita, e em uma das suas aparições, está todos os discípulos dele reunidos em um lugar com medo de ser morto. Acho que eles tinham esquecido a respeito do que Jesus tinha dito, que ao terceiro dia ele ia ressurgir. E diz que as portas fechadas, Jesus se apresenta no meio deles e diz: Pai, seja convosco. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes a gente usa a paz do Senhor, irmãos, como apenas uma saudação, mas ele quis trazer uma mensagem. O que é que ele quis dizer com essa mensagem? Pai, seja convosco. Está tudo inteiro, nada quebrado. Eu não sei se você entendeu. Não tem nada quebrado, está tudo inteiro. Está tudo completo, está tudo resolvido, está tudo saudável. Tudo vai bem. Mas às vezes a gente não desenvolve ou não quer ter o interesse de buscar entender o que significa a paz do Senhor. Que não seja, ou que eu e você não venhamos a usar apenas como uma saudação de bom dia, boa tarde e boa noite. Amém? Isso é identificação. Ele veio se identificar comigo e com você. Ele nos substituiu. Amém? Aleluia. Tem muito mais. Ele tem muito mais para nós. Muito mais, muito mais. Aleluia. Que o Senhor, Ele nos dê olhos para ver, sabe? Ouvidos para ouvir e um coração para entender o que Ele fez e o que Ele está fazendo. E o que Ele está para manifestar. Para que a gente não fique apenas como um espectador, disperso. Amém? Eu quero olhos para ver. Essa é a minha oração todos os dias. Senhor, me dá olhos para ver. Me dá um coração para compreender. As insondáveis revelações do que é servir ao Senhor, do que é viver no reino. Você precisa entender que dentro de você corre sangue real. Que você tem o DNA dele. Você precisa aprender a se acostumar com vestes reais. Amém? Você já parou para pensar como é que você vai se apresentar diante dele? Você precisa começar a ensaiar agora. Porque haverá um grande encontro. José estava para se apresentar diante do faraó, que era o rei do Egito naquela época, que representava. Ele entendeu que ele não podia se apresentar diante do faraó com a barba grande. Embora para os judeus barba representasse prosperidade, para os egípcios significava sujeira. E ele foi representando Jesus para interpretar um sonho. E ele entendia que ele não poderia ir até um rei
do mesmo jeito que ele vivia dentro de uma prisão. Acho que você não está entendendo. Aleluia. Eu e você precisamos se apresentar diante dele como ele espera de nós, como filhos. Nós fazemos já parte de um reino. A Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas para um reino. Ele nos transportou, ele nos tirou, ele nos colocou. Sabe, tem coisas que é exatamente ele que vai nos colocar, tem coisas que é exatamente ele que vai fazer. Pastor Isaac falou algo aqui que não saiu do meu coração. Eu levei para casa e todos os dias eu penso sobre isso. Ele disse: você já viu uma tartaruga em uma porteira? E aquilo me colocou para pensar, eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu nunca vi uma tartaruga numa porteira. Como é que ela chegou ali? Ela não chegou sozinha, ela foi colocada lá. Então tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que a gente não vai chegar com as nossas próprias pernas, com as nossas habilidades, com a nossa capacidade. A gente vai ser colocado por Ele. Amém? Você entende isso? E Ele está nos colocando em alguns lugares que a gente não teria condição, irmãos, de chegar com as nossas próprias pernas. Você não teria como chegar nesse lugar com as suas próprias pernas. Amém? Nós precisamos entender que tudo que temos, que tudo que somos, é Ele que tem nos colocado. É Ele que tem nos tornado nele o ser algo grande, poderoso. Amém? Nós carregamos algo muito poderoso. A gente desfruta disso? Ainda não, na totalidade. Poderíamos, podemos. Deixa eu te dizer uma coisa. A solução para o câncer está dentro de nós. Há um poder dentro de nós que faz secar o câncer. O poder de ressurreição. Amém? Há um poder de ressurreição dentro de nós. Amém? Eu não sei se você que está aqui chegou com algum relatório de câncer. Eu quero dizer para você que há um poder liberado sobre essa palavra. Amém? Que faz secar câncer. Que faz com que o câncer se retire de um lugar que ele não foi criado para estar. Seu corpo não é depósito de lixo do diabo. Amém? Você foi criado para reinar em vida, em saúde divina. Amém? Se você precisar de cura, tem cura. Mas melhor do que cura é andar em saúde divina. Amém? Melhor do que aprender cura é aprender sobre saúde divina. Amém? Então eu e você precisamos aprender a respeito dessas coisas para que eu e você possamos viver. Se eu e você não aprender a respeito do certo, vamos aprender o errado. E não é essa a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui com relatório de câncer? Vem aqui. Eu estou com raiva do cão. Aleluia. Glória. Pode ficar aqui. Fica aqui. Aqui, assim, virada para mim. Assim, vire aqui para mim. Aleluia. Levante suas mãos. É câncer, não, eu fui curada. Ah, foi curada. Eu fui curada dele, porque Deus é Pai, Deus é grande. Quando o médico olhou para mim e disse: a senhora também, porque eu disse: minha mãe morreu de câncer. Aí ele disse: a senhora também? Eu disse: Jesus, eu não aceito. E quando ele fez a cirurgia, mandou o tecido para diagnóstico, e quando voltou, o médico olhou assim e disse: olhou para minhas filhas 3 vezes e disse, olhava para o exame e olhava para elas
Viu? E quando ele olhou 3 vezes, ele disse, foi um milagre. E eu estou aqui para a glória de Você se alegra? Deixa eu te falar uma coisa. Você não é mais o que a sua mãe gerou. Eu não sei se você entende isso. Uma vez que você nasceu de novo, você tem outro DNA, outra genética. Você tem uma outra genética. Aleluia. Aleluia. Sabe, o diabo também veio com alguns diagnósticos para mim. Amém? Ah, mas é porque sua mãe teve. Ah, é porque sua avó teve. É porque a sua bisavó teve. Eu disse, eu não tenho. Eu não sou o depósito de lixo do diabo. Eu sou curada, queridos, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu tenho certeza disso. Eu ando nisso. O diabo pode se levantar com sintomas, com situação. Ele pode levantar. Mas eu não vou atentar para nada disso. Amém? Porque eu entendi que o lugar mais alto que ele pode alcançar é debaixo dos meus pés. É o lugar mais alto. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou lutar com o perdedor. Amém? Não se vai a uma luta com o perdedor. Vai no mesmo nível ou maior. Amém? Mas com o perdedor não se vai à luta. Você entende isso? Aleluia. Aleluia. Então foi essa palavra, queridos, que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus, Ele pôde te acrescentar nessa noite. Ele pôde trazer aumento. Amém? Ele pôde trazer uma consciência de nos despertar, de nos provocar por dentro. Amém? Eu sei que é uma instrução que vem para salvar a nossa vida. Sempre é. Amém? Porque nós fomos gerados pela palavra da verdade. Amém? É por isso que nós temos uma outra genética. É por isso que nós temos um outro DNA. Amém? E entenda que há um poder dentro de você que faz secar o câncer. Amém? Existe poder suficiente dentro de você e de mim para a ressurreição. Amém? Aleluia, pastor Norberto.